Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É uma alegria, meu irmão, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. É uma alegria nos encontrarmos nesse programa Oração Pai das Misericórdias. Eu louvo a Deus pelo sistema Canção Nova de Comunicação que nos proporciona esse encontro fraterno, esse encontro de oração, esse encontro que nos dá a graça de abrir nosso coração à ação da misericórdia de Deus. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e tenho essa imensa satisfação de estar com você. Sabendo que a obra Canção Nova, ela é sustentada por tantas pessoas que generosamente nos ajudam. Sócios comprometidos, sócios adultos, sócios kids, arrecadadores, tantos irmãos e irmãs que de alguma forma contribuem com a obra Canção Nova. Por isso eu também, em nome da obra Canção Nova, em nome do projeto da IME Almas, eu também estendo as minhas mãos pedindo a você, meu irmão, minha irmã, que contribua. De alguma forma, contribua. Antes de tudo com a sua oração, antes de tudo com a sua intercessão, para que a providência de Deus se manifeste na obra Canção Nova e assim possamos também juntos, de mãos dadas, de mãos unidas, possamos evangelizar. Também através do sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos meditar o Evangelho de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. E o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, nos coloca no contexto do Sermão da Montanha. Jesus subiu ao monte e ali sentou-se. E ali, sentado, ele dirige a sua palavra, o seu ensinamento à multidão e particularmente aos seus discípulos. O Sermão da Montanha, segundo o evangelista Mateus, é um sermão longo, bonito, precioso. O Sermão da Montanha está concentrado nos capítulos 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. E claro, ele começa com o Sermão das Bem-aventuranças. O bem-aventurado por excelência de Deus é o próprio Jesus.
Eu sempre gosto de dizer que o Sermão das Bem-aventuranças é um selfie de Jesus, é o seu autorretrato. Ele é o bem-aventurado de Deus por excelência. E claro, a partir desse sermão, Jesus nos ensina que também nós nos tornamos, pela graça de Deus, pessoas bem-aventuradas, na medida em que colocamos em prática estes ensinamentos de Jesus, né? De sermos pobres em espírito, sermos pessoas que na sua aflição recorrem a Deus, colocam Deus em primeiro lugar, de sermos também mansos, de termos fome e sede de justiça, de sermos misericordiosos, puros de coração, pessoas que promovem a paz em situações de agressividade, violência, de guerra, de conflito, pessoas que promovem a paz, aqueles que, por causa do testemunho da justiça, por causa do testemunho da palavra de Deus, são perseguidos, são caluniados, são injuriados, não é? Por causa do próprio testemunho de fé em Cristo Jesus, são bem-aventurados. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, minha irmã, você tem trilhado este caminho de bem-aventurança? Você tem procurado colocar em prática os ensinamentos de Jesus, de modo que você seja uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que um dia, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, alcançará a bem-aventurança eterna, onde estão os santos e santas de Deus? Pelo sacramento do batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, a partir de nossos corações, nos dá a graça de colocar em prática estas bem-aventuranças ensinadas por Jesus, de modo que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus, o bem-aventurado de Deus. Peçamos a Deus essa graça, que realmente possamos, em nossas escolhas, ser pessoas bem-aventuradas, procurando seguir aqui os ensinamentos de Jesus. Interessante é também ter presente que podemos, no nosso dia a dia, fazer um exame de consciência. Eu, por muitas vezes, quando atendo as confissões das pessoas, não é, como sacerdote que eu sou, eu percebo que as pessoas, às vezes, elas, de uma forma muito bonita, se preparam para o sacramento da penitência, procurando fazer o seu exame de consciência à luz dos mandamentos de Deus, do decálogo, dos 10 mandamentos. Porém, eu já me deparei também com pessoas, que isso é muito importante, isso é bonito mesmo. Mas eu também já me deparei com pessoas, com penitentes, que fazem o seu exame de consciência à luz do sermão das bem-aventuranças. Que coisa bonita. A pessoa que diz assim, olha, padre, eu de fato não vivi essa pobreza em espírito, ou seja, eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, eu fui vaidoso, não é? E assim a pessoa se confessa os seus pecados. Eu não fui manso, eu fui agressivo, eu não tive fome e sede de justiça, eu não ajudei as pessoas necessitadas de justiça. Pelo contrário, eu também fui injusto, eu também fui trapaceiro, eu também fui corrupto. Eu não tive coragem de testemunhar a minha fé, né? Eu estava ali numa roda de amigos, numa roda de família, e me perguntaram sobre, né, a palavra de Deus, eu tive vergonha e assim por diante, né? Também nós podemos utilizar o sermão das bem-aventuranças para fazer um exame de consciência, não só para a confissão sacramental, mas sobretudo para que assumamos, né, a nossa responsabilidade em testemunhar a fé, em viver o nosso dia a dia segundo a palavra de Deus. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós.
Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E sobre todos vós, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.